E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Muro das Aprovações, que diferente do Muro das Lamentações, a gente recebe os aprovados, aqueles guerreiros que conseguiram a sua aprovação no concurso público. Hoje a gente vai conversar com a Monique Araújo, ela fez o concurso de 2009 para a UF, então você que está se preparando para o concurso da UF, preste atenção para tudo e veja esse bate-papo, porque vale a pena. Ela, do mesmo jeito que você, ficou nervosa, ficou cheia de tensão, cheia de dúvidas, mas conseguiu a aprovação dela. Tô mentindo, Monique? Tudo bem? Tudo bem, não, tá falando a verdade. Como é que foi a sua rotina de estudos? Até para a pessoa que está assistindo a gente saber se ela está fazendo certo. Sim, então, a minha rotina de estudos era todos os dias, de segunda a sexta, de 8 da manhã até as 5 da tarde, com um intervalo de 1 hora de almoço. Então, como é que eu fazia? Eu ia para a aula do curso, que começava às 8 da manhã, fazia o curso, saía da aula, almoçava e depois continuava os estudos até as 5 horas da tarde, bem regradinho, sem parar. E todos os dias, de segunda a sexta. Dedicação integral, né? Como se fosse o seu trabalho, né? O seu emprego era concurseira. Sim, meu emprego era concurseira. E indo e voltando, eu também aproveitava o período do trajeto de casa até o curso para estudar também. Eu gravei algumas leis, né? Já peguei na internet, baixei na internet as leis, o áudio, e ia escutando, tanto na ida quanto na volta. Ia escutando aquelas leis em áudio, no metrô, no ônibus, no transporte mesmo. É bom que além de você escutar e absorver aquele conteúdo, ainda passa rápido, né? Que você se distrai, pois é. Aquela parte ruim do trânsito passa rápido. E também é uma forma de aproveitar o tempo, né? Aquele tempo que você está ali no trânsito, não precisa ser um tempo perdido. Você pode aproveitar aquele tempo também para ir escutando os áudios, né, das aulas ou os áudios das leis que você está estudando. Também uma outra forma também de estudar, eu gravava algumas aulas e aquele áudio das aulas eu ia escutando também na ida e na volta. Então você aproveita aquele tempo que você está no trânsito também para estudar. Tempo inútil para pôr uma coisa útil, né? E aí essa parte da manhã você fazia curso preparatório, você fez lá na Degrau Cultural? Sim, fiz no Degrau Cultural, fazia o curso na parte da manhã, estudava na parte da tarde. Na verdade eu fiz 2 cursos no Degrau Cultural. E aí a parte da tarde você continuava os estudos sozinha, né, ou você fazia grupo de estudo, que muita gente acaba, né, se juntando, que tem aquele sonho em comum e acaba fazendo aqueles famosos grupos de estudo, né, que agora as pessoas conseguem pelo WhatsApp, pelo Facebook, acaba mantendo contato. Como já faz um tempo, né, você fez o concurso de 2009, não tinha essa tecnologia de hoje, você estudava junto, você trocava muita informação com seus colegas? Trocava muita informação, inclusive eu conheci uma grande amiga chamada Fernanda Farello, e nós estudávamos juntas, a gente saía da aula e íamos estudar na casa dela. Nós almoçávamos na casa dela e estudávamos juntas até 5 horas da tarde. Então ela foi super importante para me ajudar a estudar, me ajudar a motivar, porque tem aquelas horas, né, que bate o sono, bate o cansaço, tem aquelas horas que a gente vai ficando um pouco desmotivado. Então, estudar com outra pessoa é uma estratégia muito bacana. Um ajuda o outro, né? Com certeza. Então, nós fizemos uma grande amizade no curso e foi muito importante. Essa minha amiga foi extremamente importante para que eu conseguisse ter disciplina e foco para estudar. E como é que era o teu relacionamento, né, e da Fernanda também, com os professores? Na sala de aula, no dia a dia da sala de aula, como é que vocês aproveitavam esse momento? Que é muito importante. Eu, pelo menos, particularmente falando, eu sempre fui um aluno muito de prestar atenção na aula. E nunca me matava de estudar antes da prova, né? Tem gente que, né, deixa para estudar na véspera e acaba conseguindo tirar uma nota boa. Eu não consegui, eu tinha que prestar atenção na aula. Você também era assim? Então, a gente tinha a disciplina de chegar cedo, porque a gente precisava gravar as aulas. Na época, aquele MP3zinho, a gente gravava só o áudio. Então, a gente tinha essa disciplina de chegar cedo para dar tempo de gravar as aulas. Sentar na frente, sentava para poder pegar lá o áudio na frente, bom do professor. Exatamente. Sentava lá na frente, na primeira fileira, e ficava prestando atenção e a gente anotava tudo. Anotava tudo que o professor ia falando, de dica, os macetes, anotava tudo, tirava xerox de todos os exercícios. E perguntava tudo, todas as dúvidas a gente questionava em aula, tentava absorver o máximo possível que os professores poderiam nos dar, né?
Então a gente fazia tudo isso, anotava, então cada uma tinha uma anotação diferente, então também isso era bacana de estudar junto, porque eu anotava uma parte, ela anotava outra parte, a gente gravava, saía dali com um amplo material, um conteúdo ainda mais aprofundado, não só o material das apostilas, não só as xerox dos exercícios, mas também as nossas anotações e as gravações. A gente ia com todo esse conteúdo, almoçava e depois do almoço a gente estudava por meio dos áudios, estudava por meio das nossas anotações, também fazíamos rascunhos. Os professores falavam, olha, façam rascunhos, façam aqueles diagramas, coloquem na parede, coloquem colorido. Tudo isso nós fizemos. Uma perguntava para a outra, e aí, Monique, e aí, Fernanda? E uma ia perguntando para a outra, a gente fazia aqueles esquemas, fazia desenhos, rascunhos e colocava tudo na sala da casa da Fernanda e ia estudando mesmo, em pé, uma perguntando para a outra, aquela sabatina, e escutando os áudios. A gente estudava na parte da tarde tudo que a gente tinha visto na parte da manhã. Então a gente não estudava só em cima da hora da prova, a gente foi estudando dia após dia, todos os dias, via de manhã com o professor e à tarde aproveitava para aprofundar, tirar dúvida, ver algum material auxiliar. Exatamente. E assim, acabava que às vezes eu tinha uma dúvida, ela me ajudava a solucionar, às vezes ela tinha uma dúvida e eu ajudava. É bom você estudar junto, porque cada pessoa tem uma dificuldade de uma matéria diferente, então uma ajuda a outra. Isso que eu ia perguntar, como é que você lidava com as disciplinas mais difíceis, né? Porque sempre tem alguma coisa, ainda mais você que provavelmente nunca tinha feito um concurso público, já tinha feito algumas provas, na hora que sai o conteúdo programático, você sempre dá de cara com alguma disciplina que você não aprendeu de repente no colégio, ou então numa faculdade. Como você fez para neutralizar essa dificuldade numa determinada disciplina? Então, para mim, as matérias relacionadas a direito, as matérias relacionadas à legislação, sempre foram mais difíceis. Eu sou formada em comunicação social e até então eu nunca tinha estudado nada sobre leis, nada sobre a Constituição, então eu não tinha nenhum tipo de... Arquivologia. Exatamente. Então, assim, como eu estudei a parte de comunicação, eu sempre fui melhor na parte de língua portuguesa. E essa parte de direito, de legislação, eu tinha muita dificuldade. Então, até nisso, a Fernanda também me ajudou, porque o esposo da Fernanda era advogado, então ela já tinha mais facilidade com a linguagem. Já tinha contato, né? Já tinha contato, eu nunca tinha tido contato. Então, eu falei, olha, então agora a gente vai ter que estudar mais. E eu comecei a estudar, eu fiz um outro curso, também no degrau cultural, mais focado nas específicas, direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil. Estudamos muito a Constituição, que até então eu nunca tinha lido. Então, estudar direito pela primeira vez, para mim, foi um baque. Quando eu vi toda aquela matéria, um conteúdo bem extenso de direito, de legislação, que eu nunca tinha estudado até então. E que acaba sendo um pouco cansativo quando você não sabe encarar aquilo. Né? Exatamente. Para mim foi super difícil, super cansativo. Mas eu falei, olha, já que a gente tem que estudar, vamos encarar. Era uma matéria bem extensa, estudamos muito juntos. E eu sempre tive mais facilidade com as matérias mais ligadas à linguagem, né? Então, a questão de português, as matérias de português, eu tinha mais facilidade. Então, eu não precisei me aprofundar tanto nas disciplinas, né, de português, de redação, essas coisas. E me diz uma coisa, e chegada à prova, né, aquela semana antes da prova, como é que você fazia? Você participou de simulado, usou para fazer aquela última revisão final, como é que foi aquilo? E no momento da prova, ela correspondeu às suas expectativas ou foi uma coisa meio sem pé nem cabeça? Então, na semana da prova é aquela semana mais tensa, né, de todo mundo, você fica ansioso, você não consegue dormir direito, não consegue comer direito, acontece com todo mundo, né, quem tá... Porque faz parte da ansiedade, né, tá no pacote do concurseiro a ansiedade, não adianta, o nervosismo, tem que saber dosar. Exatamente. Né? Tem que usar saber, isso a seu favor. Exatamente, saber equilibrar as emoções, os sentimentos, até para não dar aquele branco na hora, né. Então, na semana da prova, qual foi a nossa estratégia? A gente já tinha estudado todo o conteúdo programático da prova de maneira aprofundada. Já tínhamos feito os exercícios também,
que os professores do degrau cultural passaram para a gente. Então, nós fizemos um simulado, alguns dias antes da prova, fizemos aquele simulado, aquela bateria de exercícios, né, de acordo com a prova que a gente ia fazer. E mais próximo ainda da prova, a gente começou a gravar, tentar memorizar as questões principais, aqueles pontos cruciais da prova, não estudando, lendo a lei, mas estudando os pontos principais. Nós fizemos os resumos, nós tínhamos aquele caderno e vários recortes que também a gente colocava nas paredes, e a gente ia pegando os pontos principais. Então, ao olhar aqueles diagramas, aqueles esquemas, aqueles resumos... Muita coisa que o professor repete sempre, pede sempre para fixar. Exatamente. Então, a gente ia lendo aqueles esquemas, aqueles resumos, e uma ia perguntando para a outra, tudo coloridinho, de acordo com o que o professor tinha ensinado a gente a fazer, para memorizar aqueles pontos principais. Mas antes disso, a gente já tinha feito um estudo mais aprofundado de todo o conteúdo programático. E na hora da prova, deu branco não? Você conseguiu realizar tranquilo? Então, na hora da prova, eu tentei me equilibrar, né? Emocionalmente, tentei o máximo, né? Claro que a gente sempre fica nervoso, acontece com todo mundo, mas na prova da UF, ao contrário das outras provas, eu me senti muito segura. Então foi uma prova que eu me preparei muito, eu já tinha feito outros concursos e não tinha passado, ainda estava um pouco crua, né? Mas conforme eu fui estudando, fui fazendo outros concursos, quando eu cheguei no dia da prova da UF, quando eu fiz a prova, eu fiz com convicção. Eu assinalei as questões com confiança, porque quando você faz uma prova que você sabe as respostas, você se sente confiante. Poderoso, né? Né? Se sente poderoso. Então, eu que estou dominando isso daqui. Então, no dia que eu fiz a prova da UF, eu não fiz as questões chutando. Eu fiz as questões com convicção, eu sabia as respostas. Sim. Então, eu saí de lá muito feliz, porque eu vi que todo aquele esforço que eu tinha feito todos aqueles meses estava surtindo efeito. Foi a primeira vez que eu fiz uma prova que eu realmente senti, falei, não, essa prova eu fiz bem, essa prova eu tenho quase certeza que eu vou passar. A gente nunca tem certeza, né? Não, e olha que eu posso até estar enganado, mas eu acho que quando a gente, tanto na Degrau Cultural como em qualquer outro curso preparatório, eu acho que você está num grupo que está com o mesmo objetivo, que tem ali o apoio de profissionais, de pessoas que estão dedicadas àquilo, conhecem aquele mercado de muitos anos, você vai para a hora da prova com outro sentimento, né? Você vai com uma bagagem, você vai com uma munição tão forte, que é isso. Chega na hora da prova, você consegue se sentir, eu falei sobre se sentir poderoso, mas a verdade é essa, você se sente dono da situação e consegue fazer uma prova boa. A partir do momento que você terminou a prova e que teve aquele vácuo até a divulgação do gabarito, teve a convocação, chegou o dia da convocação. Quando foi, demorou muito e o sentimento óbvio que foi de alegria, mas dá aquela sensação de dever cumprido? Com certeza. Eu fui chamada na semana do meu aniversário. Eu faço aniversário no dia 24 de dezembro, eu fui chamada bem próximo do meu aniversário. Então, presente de Natal e de aniversário. Eu costumo dizer que foi meu presentão de Natal e de aniversário. Eu recebi um e-mail com um comunicado e eu gritei, chorei, foi muito, muito emocionante mesmo. Então, assim, eu senti que todo aquele esforço, tudo aquilo que eu tinha feito, abdiquei de muita coisa, abdiquei de sair, de me divertir, de passear. Inclusive, me abdiquei até mesmo de trabalhar, porque eu só estudava, né? Dedicação exclusiva para o estudo, né? Eu passei 8 meses em dedicação exclusiva para o estudo, das 8 da manhã até as 5 da tarde, com 1 hora de intervalo para almoço, foco e disciplina total. Então, todo aquele esforço, né? Quando você passa, você sente assim, nossa, dever cumprido, sabe? É uma sensação indescritível, indescritível. Foi muito importante e é muito importante, né? Esse concurso, sem dúvida alguma, mudou a história da minha vida, né? E hoje em dia eu vejo vários colegas que estão com dificuldades, né? Porque nós vivemos num país que atualmente está em crise, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas em dúvida com relação ao futuro.
Então, quem passa no concurso público, principalmente um concurso público federal, você tem uma certa... Uma segurança, uma segurança, né? Então, um respaldo assim, que te deixa mais confiante, mais seguro, né? Exatamente. Então, assim, apesar de todo esse movimento de crise que o país vive hoje, né, principalmente o Rio de Janeiro, atualmente, hoje, graças a Deus, eu posso me sentir um pouco mais aliviada por estar trabalhando num trabalho, assim, num serviço público federal, onde eu posso respirar aliviada, né, saber que eu posso contar com esse emprego daqui a um ano, daqui a 2 anos, Então, né? só de curiosidade, o que você conquistou depois que você tomou posse? O que você conseguiu fazer da tua vida, com a tua estabilidade, né, recebendo lá o teu salário, e quando você conseguiu o teu cargo público? O que você já conquistou? Nossa, muita coisa, né? Primeiro, eu conquistei minha autoestima, sem dúvida alguma. Passar no concurso público é uma vitória, né? Só quem luta, quem batalha, quem está aí estudando, sabe o que é isso. E aos poucos eu fui conquistando outras coisas, não só bens materiais, mas eu investi tudo aquilo que eu recebo da UF, principalmente em estudo. Então, assim que eu consegui passar no concurso, né, da UF, eu investi numa pós-graduação, fiz uma pós-graduação que até então eu jamais poderia pagar. Fiz a pós-graduação que eu queria, que eu sonhava, na instituição que eu queria. Depois fiz uma outra faculdade, fiz uma faculdade de jornalismo também. Recentemente investi também no meu mestrado, fiz um mestrado recentemente. Então, assim, não é porque eu passei no concurso público que a gente vai parar no tempo, né? Então, eu venho investindo principalmente na educação, investindo no estudo, que eu acho que quem estuda, quem investe em si, não está perdendo nada, pelo contrário, só está ganhando, né? Então, assim, quando você investe no seu estudo, quando você investe em você, ninguém te tira, ninguém pode te roubar, né? Não apenas bens materiais, seu, né? Mas principalmente no estudo. Beleza. Então, eu até pedi, né, primeiro te agradecer por você ter vindo aqui no nosso Muro das Aprovações, né, que são casos de sucesso, são pessoas guerreiras, pessoas vencedoras, que tem mais que mostrar mesmo a sua vitória e compartilhar a experiência, porque muita gente agora que de repente está assistindo a gente, né, tanto no Facebook como no canal da Degrau no YouTube, tá com dificuldade, tá sem emprego, você que tá desesperado mesmo, procurando uma fonte de renda, que não sabe de repente se vai conseguir ser aprovado nesse concurso público, acredite, sim, é muito possível. Se você não fizer esse concurso público que você está pensando aí, outra pessoa vai fazer e vai tomar a sua vaga, não é verdade? Exatamente. Então, Monique, eu acho que ninguém melhor do que você para conversar com as pessoas e dar para elas aí uma palavra de incentivo. O que você falaria para essa pessoa que está hoje numa disputa de concurso público? Então, o que eu tenho para falar para você que está me assistindo agora é que eu sou nascida e criada em Bangu, que é um bairro humilde da Zona Oeste. Sou filha de pai e mãe nordestinos, ambos com pouco estudo, não tiveram oportunidade, mas sempre me incentivaram a estudar, sempre me incentivaram a buscar. Então eu saía de Bangu todos os dias, de manhã cedo, pegava o metrô em pé, ia para o curso de manhã cedo, estudava, saía de lá, almoçava, estudava a tarde inteira, voltava de metrô em pé, escutando as aulas no MP3, chegava em casa já no final do dia, à noite, exausta. Eu consegui, mesmo com todos esses desafios, com todos esses percalços, tinha uma condição financeira muito difícil e realmente eu batalhei. Foi difícil? Foi. Foi um desafio? Foi. Mas se você conseguir se dedicar, se você conseguir focar e ter disciplina para manter a sua rotina de estudos, por mais que pareça difícil, é possível. Se eu conseguir, mesmo com todas essas dificuldades, você também consegue. Então, beleza. Eu acho nada mais justo também. Eu acho que a Fernanda tinha que estar com a gente, né? Pois é. Eu acho que a Fernanda Farello, eu costumo dizer que foi um anjo bom que apareceu na minha vida, sem dúvida alguma. É claro que não adianta, né, ter uma pessoa que te ajude se você não estudar, mas é sempre muito importante
ter alguém que te ajude, né? Ninguém faz nada sozinho. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso Muro das Aprovações. Sempre você vai ter aqui um vencedor, alguém que foi aprovado no concurso público, contando um pouquinho da sua história. Quem a gente recebeu hoje aqui foi a Monique Araújo. Ela foi aprovada no concurso da UF de 2009 e contou aqui pra gente como foi a sua rotina de estudos, como ela encarou esse desafio do concurso público. Monique, brigadão, viu, pela sua experiência, por ter contado a sua vida pra gente, abriu o coração pra gente, isso é muito importante e eu curti demais. Obrigado mesmo. Imagina, obrigada a você. Pessoal, então, se você está no YouTube, não esqueça, assine, né? Participe aqui do nosso canal do YouTube, vendo os nossos vídeos. Se você está no Facebook, curta e compartilhe, porque o exemplo da Monique tem que ser muito compartilhado. Então você que está de olho num cargo público, fique de olho, é possível e você vai conseguir, sempre acredite. Um abraço e até a próxima!